Vamos falar aqui de dois escândalos do governo Bolsonaro que não apareceram muito na mídia nos últimos dias. O primeiro é que o Ministério Público Federal pediu afastamento do ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que lá na reunião ministerial do dia 22 de abril, aquela que foi tornada pública, ele falou: vamos passar a boiada, a gente contrata uns fiscais para fazerem, uns especialistas para fazerem algumas notas, aí com o relatório deles a gente passa a boiada e aprova uma série de leis, de normativas, que é para quê? Para facilitar o desmatamento, para facilitar o trabalho de madeireiros, para facilitar o trabalho das mineradoras, de destruir completamente a Amazônia e o meio ambiente. É isso que o ministro do Meio Ambiente queria. Ele queria exatamente alguns especialistas de aluguel para produzir relatórios sob demanda para acabar com o meio ambiente do Brasil. E o Ministério Público Federal pediu o afastamento dele, mas numa ação que envolve diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Sabe por quê? O pedido de afastamento do ministro Ricardo Salles, que pouca gente falou na mídia, mas saiu só em um veículo de mídia que eu vi, é baseado numa mensagem do Bolsonaro, que o Bolsonaro mostrou para a mídia. Lembra quando estava aquela guerra entre Bolsonaro e Moro? Assim, ainda tá, mas estava no ápice da guerra e o Bolsonaro mostrava para a mídia parte do WhatsApp dele, mensagens dele com o Moro. Uma das mensagens, uma delas, era o Bolsonaro reclamando com o Moro de uma operação do IBAMA, de fiscalização. E o Bolsonaro reclamando e o Sérgio Moro falando: eu não tenho nada com isso. E o que aconteceu? Os três fiscais que coordenaram a operação que o Bolsonaro reclamava com o Moro foram demitidos. E o Ministério Público Federal tem provas de que foi o Jair Bolsonaro, até porque na reunião ministerial Bolsonaro falou sobre isso diretamente com o ministro, e eles têm provas de que foi o Jair Bolsonaro que pediu para o ministro do Meio Ambiente para exonerar, para demitir essas três pessoas que fizeram essa operação do IBAMA. Quer dizer, o IBAMA faz uma operação, pega madeireiros, acaba com a farra de desmatamento, destrói as máquinas, e o presidente Jair Bolsonaro reclama com o então ministro da Justiça que destruíram as máquinas. São máquinas para cortar árvores. São máquinas para cortar árvore, mata para destruir a Amazônia. Era isso que o Bolsonaro estava reclamando. Tratores, máquinas para levar a madeira para outros lugares. Era disso que o Bolsonaro estava reclamando. Pô, destruir as máquinas, olha o prejuízo que os ruralistas estão tendo, que os madeireiros estão tendo. Olha só. E aí ele reclamou também com o ministro do Meio Ambiente, que demitiu todo mundo que fez a operação e agiu para que não houvesse mais operações, para que agora esses criminosos possam continuar cometendo crimes e agora completamente impunes e sem ninguém nem para encher o saco. Vou falar dessa denúncia e da outra, que é a farra dos jetons. Mas antes, um segundinho. Curte o vídeo e se inscreve no canal se você é contra esse governo. Por quê? Quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube, que é o robozinho, o sistema do YouTube, ele vai entender que a pessoa se inscreveu no canal a partir desse vídeo, em 3 minutos e 12 segundos que você está assistindo o vídeo, já se inscreveu no canal e que esse vídeo está bombando. Então, ele vai mostrar o vídeo para mais gente na página inicial do YouTube, mais gente chega, mais gente se inscreve, o YouTube mostra para mais gente chega, vai ficando uma bola de neve, até que a gente consegue levar a verdade para mais pessoas, para centenas de milhares de pessoas. Então, um segundinho e você ajuda muito. E já somos mais de 240 mil pessoas aqui fazendo oposição ao Bolsonaro todos os dias. Até outro dia alguém comentou: Thiago, teve um dia que você não fez vídeo, como é que você faz oposição todo dia? No dia que eu não publiquei vídeo aqui no canal, teve vídeo publicado no meu segundo canal, que o link tá chama Thiago dos Reis, o link tá no primeiro comentário. Teve vídeo no Twitter, teve vídeo no Instagram, então é oposição todos os dias. Um segundinho, se inscreve. Agora vamos falar dessa denúncia e da denúncia dos jetons. Olha só, o Bolsonaro pediu diretamente para o ministro, olha como é grave, o presidente da República pedindo diretamente para o ministro do Meio Ambiente para ele fazer alguma coisa sobre as operações que são contra desmatamento da Amazônia e que essas operações destruíram as máquinas que são usadas para desmatar, para levar madeira, enfim, para limpar o terreno para que eles possam plantar e para levar madeira para que eles possam eventualmente vender ou fazer sabe-se lá o que com essa madeira. Então, o Bolsonaro ficou bravo com as operações. O Bolsonaro não quer que tenha operações do IBAMA. Tem mais uma coisa, no ano passado foram várias denúncias de que o Bolsonaro cortou tanta verba dos fiscais que faltava até dinheiro para gasolina. Mais do que isso, os fiscais eles andavam armados, porque eles chegam lá, imagina um lugar no interior, no fim do mundo, onde só tem floresta, meio da Amazônia,
só tem criminoso ali. Os caras que estão ali ganhando bilhões para destruir o meio ambiente, eles estão ganhando muito bem, e eles têm armas, eles são criminosos da pior espécie, assim, criminosos, é uma máfia muito grande. Aí chega o fiscal do Ibama lá, sem arma, para falar, ó, para aí o desmatamento, por favor. O que vai acontecer? É claro que não, ou eles vão levar chumbo, ou eles vão correr dali. E o Bolsonaro, ele criou uma norma para que eles não pudessem mais ter armas, e ele começou a cortar verba para que eles pagassem até a própria gasolina. Imagina que eles têm que andar 500 km por dia e não tem dinheiro nem para gasolina. É isso que Jair Bolsonaro está fazendo. Só que a denúncia do Ministério Público Federal é contra o ministro Ricardo Salles por ter obedecido às ordens do Bolsonaro. Agora falta a Procuradoria-Geral da República abrir um inquérito contra o Jair Bolsonaro. E aí, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos começar a pressionar para que abram esse inquérito o mais rápido possível. A outra denúncia é a farra dos jetons. O jeton é o seguinte, jeton podia ser chamado, uma inscrita áurea deu uma dica, jeton deveria ser chamado jeitão. Por quê? Jeton é o seguinte, há várias estatais no Brasil, são controladas pelo governo. Essas estatais têm conselhos administrativos, que é quem? São os grandes administradores das estatais, são poucas pessoas que tomam as decisões. Esses conselhos se reúnem uma vez por mês, 2 vezes no máximo, às vezes se reúne uma vez a cada 2, 3 meses, e o governo federal pode e deve indicar pessoas para fazer parte desses conselhos. Só que tem uma coisa, para fazer parte desse conselho e participar de uma reunião por mês, às vezes tem mês que nem tem reunião, eles ganham salários de 20, 30, até 40 mil reais por mês para participar de uma reunião, às vezes 2. Aí tem uma coisa, eu comecei a pesquisar, por quê? No governo Bolsonaro, só entre janeiro e abril desse ano, janeiro e comecinho de abril, então em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, o governo Bolsonaro já tinha gastado 5 milhões de reais com esses jetons, quer dizer, pagando, são cerca de 350 pessoas que estão nesses conselhos estatais, e eles ganham esses salários aí. Eu tinha gastado 5 milhões de reais só em 3 meses desse ano. No ano passado foram 18 milhões a farra. Aí o Bolsonaro chega, ele pega um almirante e fala assim, ó, agora você faz parte do conselho da Itaipu, a binacional hidrelétrica. O que um almirante da Marinha tem a ver com uma hidrelétrica? Nada, mas ele tá lá ganhando 30 mil por mês. O salário dele de almirante é 25 e ele ganha mais 30 para estar na Itaipu. É assim que o Bolsonaro vai comprando apoio, pouco a pouco, de várias pessoas. Fala, o Bolsonaro está comprando os militares assim, Thiago? Não, são poucos militares. É mais gente da cúpula do governo Bolsonaro mesmo que está lá. O ministro Marcos Pontes, ele também está em 2, 3 estatais ganhando salários astronômicos. Em uma ele ganha 7 mil, na outra ele ganha 12 mil e fica ali em várias estatais. Aí no Ministério do Paulo Guedes são vários em estatais que estão ganhando uma fortuna. Também tem tenente-coronel da aeronáutica ganhando 47 mil por mês na Embraer para fazer menos de uma reunião. No ano passado foram 8 reuniões em 12 meses, 47 mil por mês para participar de uma reunião. E tem vários meses que nem tem reunião. Imagina o tamanho da farra, da mamata que está no governo Bolsonaro. Aí você fala, mas Thiago, os governos anteriores tiveram isso ou não tiveram? Tiveram, mas foi bem menos. Eu consegui achar dados do governo Dilma de que era coisa de 5 milhões por ano. O Bolsonaro mudou para 18 milhões por ano. Mais do que isso, eu comecei a achar quem são os nomeados. No Bolsonaro é um monte de gente que o Bolsonaro vai colocando nos ministérios, qualquer amigo dele. Ele pega alguém lá do gabinete do ódio e nomeia no ministério tal. Pega alguém de outro gabinete e de outro, alguém olavice e nomeia em outro ministério. Aí esse pessoal, quando vê, está em conselho administrativo de estatais. No governo Dilma, eu vi, por exemplo, as denúncias. O Guido Mantega estava no conselho da Petrobras. Só que no caso, o Guido Mantega era o ministro da Economia. Ele era o ministro da Economia, da Fazenda, era o nome na época. E ele foi o ministro da Fazenda que levou o Brasil de ser a 15ª maior economia do mundo para chegar a ser a 5ª maior economia do mundo. E a Petrobras é a maior estatal do Brasil que influencia diretamente nos rumos da economia. Então é completamente normal o ministro da Economia tá no conselho da Petrobras. O que não é normal para mim, aí pode ser o governo que for, é que eles ganhem toda essa fortuna para participar de 1 ou 2 reuniões por mês. Isso é completamente imoral. E eu fui pesquisar em outros países e só existe em paizinho de terceiro mundo, em país assim,
alguns países da América Latina existe esse tipo de coisa, mas na Europa, Estados Unidos, não existe. Isso não existe de o presidente falar, eu vou indicar um ministro para uma estatal. E não vem falar que, mas esse país não tem estatal. Tem. Os Estados Unidos tem algumas estatais que são... só o montante da estatal é maior do que toda a economia do Brasil. Tem estatais nos Estados Unidos que ninguém conhece porque elas gerenciam outras centenas de empresas. Algumas gerenciam fundos, outras gerenciam ativos. E não existe essa farra toda, não existe. Na Europa também tem várias estatais, são centenas de empresas que ninguém nem sabe, mas são estatais, e não existe essa farra toda, só existe no Brasil. Aí algum liberal vai vir e falar, Thiago, então é melhor privatizar que aí acaba a mamata. Não, quando privatiza, aí é que a mamata pega toda a mamata que seria nos próximos 1000 anos e coloca de uma vez só. Pô, vou dar um exemplo, quando privatizaram a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce valia 97 bilhões de dólares. Ela foi privatizada por 3 bilhões. Mais do que isso, o governo Fernando Henrique Cardoso emprestou via BNDES, uma operação especial, emprestou 3 bilhões para quem comprou a Vale do Rio Doce. Ou seja, eles não pagaram nada. É assim, eu tenho 0, o governo me dá 3 bilhões, eu pego esses 3 bilhões e compro uma empresa. Levaram de graça todas as jazidas de minério de ferro, que tem minério de ferro suficiente para abastecer o mundo inteiro por 40 anos. 400 anos. Minério de ferro para abastecer o mundo inteiro por 400 anos, todas as obras que eram feitas no mundo, pelos próximos 400 anos foram entregues de graça. A Vale do Rio Doce, em mais de 30 anos de operação, nunca fez nenhum desastre ambiental enquanto era estatal. Depois, em cerca de 25 anos, foram 12 desastres ambientais. Os maiores são os de Mariana e de Brumadinho, onde morreram várias pessoas em Brumadinho. 300 pessoas morreram praticamente. Então, olha só, de não morrer ninguém, uma empresa que dava lucro, entregaram o equivalente a 400 anos de minério de ferro de graça, isso foi brinde. Quem comprou não pagou absolutamente nada, porque foi tudo emprestado pelo BNDES. O preço, 3 bilhões, era menor do que o lucro de um semestre da empresa. A Vale do Rio Doce lucrava 6 bilhões por ano, mas foi vendida por apenas 3. Imagina, olha que mamata comprar uma empresa pelo preço do lucro de um semestre. Quer dizer, daqui 6 meses você já recuperou o seu dinheiro. Mas não tem o que recuperar porque você não pagou nada, porque o BNDES deu o dinheiro para você. Olha só. E aí começaram a matar gente, a fazer desastres ambientais. Aí a Vale do Rio Doce começou a comprar relatórios. No caso de Brumadinho, ficou provado que eles sabiam que ia acontecer aquilo e eles simplesmente ignoraram porque eles queriam economizar alguns milhões de reais. No fim, não economizaram nada, mas as ações da empresa caem quando acontece o desastre ambiental, dali um mês voltou ao nível normal, não perderam nada, é isso. Então privatizar só leva aqui a uma mamata gigantesca que é feita toda de uma vez. Principalmente privatização em um país corrupto como o Brasil, que geralmente é feita por governos corruptos como Fernando Henrique, Bolsonaro, Temer, que são os grandes privatistas do Brasil. Então não adianta privatizar, o que adianta é acabar com a farra dos jetons. Tem ministro do governo Bolsonaro, eu falei do Marcos Pontes, tem um outro ministro que agora me faltou o nome, que também está ganhando um salário astronômico em estatais que não tem nada a ver com a área de capacidade dele. E tem vários membros do governo Bolsonaro que aí você fala, mas são cargos técnicos? Não, esse é o problema. O maior problema é eles ganharem tanto dinheiro, mas o problema mesmo é o Bolsonaro começar a colocar aliados. O cara não entende nada de geração de energia elétrica, coloca ele lá na Itaipu. O outro, ele é da aeronáutica, então põe ele na Embraer. O que tem a ver a Embraer, que é uma empresa que foi até privatizada e tá para ser desprivatizada porque a Boeing que comprou não tem dinheiro para pagar, deu prejuízo, deu um monte de erro, e aí você coloca um tenente-coronel da aeronáutica que não tem nada a ver na Embraer, mas é avião. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, ele é tenente-coronel, ele não é administrador, nem nada disso. Aí ele vai e coloca um almirante da Marinha na Itaipu, aí depois ele coloca na Embrapa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele coloca um cara que é de marketing num banco estatal, e todos ganhando 20, 25, 30 mil por mês. E o pior, esse foi o governo que foi eleito falando que ia acabar com a mamata. Porque se o Bolsonaro ficasse quietinho na eleição, eu fiquei quietinho, não falei que ia acabar. Vocês estão cobrando o que de mim? Sempre aconteceu, eu só aumentei. Ele podia falar, eu só aumentei. Agora é 4 vezes maior a farra do que era antes. Tá, mas eu não disse que ia acabar com a farra. O problema é que ele disse que ia acabar. E ele disse que ia nomear só cargos técnicos. Eu não
não tem ninguém em cargo técnico, não existe cargo técnico no governo Bolsonaro. É uma mamata generalizada, uma farra generalizada, onde ele pode, ele coloca aliados dele. E tem mais uma coisa, ele usa esses jetons, isso sempre foi usado, e aí é que tem muita denúncia, porque há um teto no funcionalismo público, de que o funcionário público pode ganhar salário até esse. O teto não é pouco, não, 30 e poucos mil por mês. Só que aí, esse dinheiro entra acima do teto. Então você tem o teto aqui, mas acima do teto ele está ganhando muito mais. E isso é feito para burlar o teto do salário do funcionarismo público e para comprar, no caso do Bolsonaro, para comprar aliados. Então, são dois escândalos, mas só que esse do Ministério do Meio Ambiente é um escândalo que tem um potencial muito perigoso para o Bolsonaro, porque o Ministério Público Federal já reuniu as provas contra o Ricardo Salles. Só que quem tem que investigar o Bolsonaro é a Procuradoria-Geral da República. E as mesmas provas contra o Ricardo Salles servem contra o Jair Bolsonaro, até porque o Bolsonaro é o mandante. O Ricardo Salles, ele é apenas quem executou a tarefa. Então, o Bolsonaro vai ter problemas muito em breve, a gente vai ver novidades contra o Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha aí e se inscreve no canal. Falou!